Você sabe quais são as três personalidades fundamentais para todo síndico dominar? Se você está curioso em saber, acompanhe nosso vídeo, fique conosco. Meu nome é André Rocha Martins, sou criador da Escola para Síndicos. Se você ainda não se tornou aluno do Escola para Síndicos, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber nossos próximos conteúdos, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu negócio. Quais são essas três personalidades? Nós temos a personalidade do empreendedor, do administrador e do técnico. Todos nós temos essas três personalidades, entretanto, uma delas é mais ativa, é a dominante entre as demais. Mas é importante a gente desenvolver essas habilidades de uma forma que elas fiquem em harmonia. Quando a gente desenvolver a harmonia de todas as personalidades, a gente vai conseguir desenvolver negócios de extremo sucesso. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, quando eu conseguir ter um equilíbrio melhor entre essas três personalidades, eu consegui fazer um negócio crescer em 4 anos o equivalente ao que cresceu em 25 anos. Ou seja, o desenvolvimento ele foi sensacional, astronômico. Então é importante a gente focar e entender que isso vai fazer a diferença entre um negócio de sucesso ou um negócio de fracasso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essas três personalidades para você tentar entender aonde você está e começar a desenvolver as demais que você ainda não tem de forma eficiente. Para vocês terem mais ou menos uma noção dos empreendedores, na média, 10% dos empreendedores têm a personalidade de empreendedores e 20% têm personalidade de administradores e 70% tem personalidade técnica. O empreendedor, ele é aquela pessoa mais voltada para desenvolvimento. Ele vive no futuro, ele planeja coisas que vão ser aplicadas e desenvolvidas para o negócio. Ele tem uma visão de criação. Então ele tem aquela, digamos assim, o mundo da lua. Ele planeja muito para frente e ele não vive no presente, muito menos pensa no passado. O empreendedor ele tem um problema que ele não consegue fazer com que a equipe ande junto com ele, porque como ele está muito à frente e geralmente a equipe dele está no presente, o delay entre o que ele pensa e o que consegue ser executado é grande. Então ele fica um pouco estressado. O administrador é aquela pessoa extremamente organizada. Ele vai ter que entender os números da empresa, ele vai organizar as informações, quantificar, qualificar, ele vai etiquetar tudo o que precisa. Ou seja, é uma pessoa que vive no passado, né? Ele vive organizando tudo o que aconteceu, ele enxerga os números lá de trás e vai trazendo tudo isso em forma de relatórios analíticos para começar a entender o que a empresa precisa fazer, como que ela precisa fazer, o que aconteceu, deixou de acontecer. Tá? Então, o administrador ele tem essa função. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o técnico. Como que é o perfil técnico, que é a maior parte dos casos dos empreendedores. O perfil técnico ele é aquele pessoa que tem aquele famoso ditado, se você quiser bem feito, faça você mesmo. É o mão na massa. Então ele vai executar a atividade. Então ele vai executar da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, mas ele vai viver sempre no presente. Ele não vai pensar em coisas, desenvolver, né, novas atividades, desenvolver novas funções. Ele vai simplesmente executar e vai fazer o serviço bem feito. Como cada personalidade acaba enxergando a outra? O empreendedor ele enxerga o administrador e o técnico como âncoras, porque como ele vive muito lá para frente, ele tem as ideias inovadoras. Essas ideias elas também precisam ter uma aplicação prática, né? Ele precisa funcionar na vida real. Então, o papel do administrador e o papel do técnico é identificar que se aquela oportunidade realmente traz lucro, se ela pode ser aplicada, quais são os custos, né? Enfim, tudo que desenvolve a aplicação de fato. O técnico ele vai verificar o que ele precisa para executar, qual o tempo que leva, realmente o custo que isso vai ter no final. Então, o empreendedor ele enxerga como âncoras, né? Uma pessoa que vão trazendo para trás. Mas, na verdade, o equilíbrio entre todas as funções é extremamente importante. Bom, como o administrador enxerga o empreendedor, enxerga o técnico. O empreendedor ele enxerga como o cara maluco, o que vai deixar ele louco, né? Com tanta informação que ele precisa começar a colocar tudo isso na vida real. A função do administrador ela é carregada de bastante atribuições e responsabilidades. O administrador enxerga o técnico como uma peça, né, de uma engrenagem de um sistema. Então ele não dá muita importância, ele precisa que seja executado da forma que tem que ser executado, na velocidade que precisa ser executado. E agora, como o técnico enxerga o empreendedor ou o administrador? O empreendedor, ele enxerga como uma pessoa que vai fazer o trabalho dele ser difícil, porque ele vai começar a desenvolver tanta coisa maluca que o técnico precisa, às vezes,
sair fora da sua zona de conforto para entender o mecanismo e poder fazer diferente. Quando os dois eles estão falando na mesma língua, o técnico ele fica extremamente animado com o desenvolvimento de algo realmente que funciona na prática. E o técnico com o administrador? O técnico enxerga o administrador como uma pessoa chata. É aquele que tem um método, processo, tempo para fazer tudo, e ele precisa ter qualidade na execução, mas às vezes o tempo não corresponde. Como a gente falou, 70% dos empreendedores eles são técnicos. Então a gente vai começar a estudar como um técnico começa uma empresa. Geralmente o técnico começa uma empresa pensando em não ter mais chefe, em desenvolver o seu próprio negócio, em executar aquilo que ele é muito bom em executar para ele, né? Ou seja, todos os lucros, né, acabam sendo revertidos para a sua empresa. Né? Então ele não vai trabalhar para os outros, vai trabalhar para si. Só que durante esse processo, ele acaba descobrindo outras coisas que não são relativamente da parte técnica, que é precisa vender, precisa prospectar, precisa fazer pós-venda, precisa fazer contrato, apresentações, fazer compras, parte de finanças, parte, às vezes, do departamento pessoal, físico, ou seja, ele começa a ver tanta atividade que no início, aquela parte que era prazerosa, de executar, de fazer coisa acontecer no começo da empresa, acaba se tornando algo muito maçante. Então ele se torna escravo da empresa. E aquilo que ele precisava fazer em 8 horas por dia, quando ele começa a acumular todas essas funções, ele começa a fazer 12, 14, 16 horas todo dia. Isso acaba se tornando muito estressante, acaba não sendo mais aquela iniciativa que iria mudar a vida dele. Então, quando chega nesse limite, existem basicamente duas possibilidades. Tá? Ou você quebra, ou você evolui. Se você opta por evoluir a sua empresa, o que geralmente você vai fazer? Contratar algum funcionário para executar aquilo que você não gosta de fazer, para você voltar a ser técnico, que é de fato aquilo que você tem paixão em executar. Quando você faz isso, poxa, melhora 100%. Você se desafoga, volta a ter uma vida mais equilibrada em questões de horários de trabalho, e aí você vai crescendo, né? Porque você está delegando, atribuindo para outra pessoa as funções que você executava. A partir desse momento, você vai vendo a sua equipe crescer. Né? Você vai ter um funcionário, dois, daqui a pouco três, e todas aquelas funções que você não gosta de fazer, você vai colocando para ele. Só que chega num determinado momento que o técnico começa a receber reclamações, né? Reclamação de cliente, reclamação de fornecedor, são problemas que estão acontecendo em compras, pós-venda, na venda, ou seja, qualquer outra função que o técnico não estava executando. Né? Porque se você quiser bem feito, faça você mesmo. Então, o que ele começa a fazer? Assumir o que as pessoas estão fazendo de errado, ou seja, ele começa a apagar incêndio. E aí volta naquela vida estressante como ele tinha antes. Poxa, por que isso acontece? Porque ele não está tendo um administrador com uma personalidade que apoia o técnico. Então ele precisa desenvolver essa função do administrador. O que o administrador ele vai fazer dentro da empresa do técnico? Ele vai começar a criar os procedimentos, os processos. Ele vai começar a deixar bem claro isso através de manuais, através de procedimentos escritos, o que a empresa precisa que cada funcionário execute, o que a empresa espera daquele funcionário e em quanto tempo aquilo precisa ser executado. E ele vai começar a quantificar números, poder entender todo esse processo, seja com os clientes, seja de vendas, né, seja de margem de lucro, enfim, ele vai começar a organizar todas essas informações que o técnico não está organizando. Isso ajuda bastante, mas só isso também não é fundamental para você ter o sucesso, porque vai chegar num determinado momento que toda empresa ela precisa ter uma evolução de longo prazo. Como que a gente consegue essa evolução de longo prazo? Através do empreendedor. Então é a nossa terceira personalidade que, incorporada às outras duas, consegue fazer essa empresa de sucesso. Quando o empreendedor ele começa a atuar dentro da empresa onde o técnico e o administrador estão, ele vai começar a fazer o quê? Planejamento de futuro. Né? Ele vai começar a entender quais são os problemas do meu cliente. Eu tenho produto para atender? Bom, se não tem produto, eu preciso criar um, porque isso é uma oportunidade de venda. O que o nosso mercado está fazendo, né, com relação aos meus clientes, meus concorrentes estão fazendo? Quais são os tipos de evolução? Tem novas tecnologias? Tem novos conceitos de gestão? Um conceito que está vindo bastante à tona nesse momento é a compliance para condomínio. Você entende o que é compliance? Você está preocupado em colocar isso adiante para o seu cliente? Essa é uma função que o empreendedor vai ter.
Ele vai analisar as oportunidades e vai fazer com que a sua empresa seja competitiva durante muitos anos, ou seja, ele vai fazer com que a empresa perdure ao longo do tempo. Então, você precisa desenvolver todas essas funções e fazer com que elas andem de mãos dadas para que a sua empresa cresça de uma forma constante e tenha muito sucesso. Vamos fazer um paralelo agora. A gente falou bastante da empresa, né? Mas como isso funciona no condomínio, tá? O condomínio nada mais é do que uma empresa, né? A gente sabe, como síndico profissional, que a gente precisa começar a tratar os condomínios como uma organização estruturada e viva que muda o tempo todo. O síndico profissional ele precisa começar a aplicar todos esses conceitos também no seu condomínio. O síndico seria o técnico, né? A administradora de condomínio seria o administrador e quem que é o empreendedor? O síndico profissional, ele pode delegar e deve à administradora as funções administrativas do condomínio, porque ele precisa de uma forma rápida ter a informação para decidir o que fazer. Então, ele precisa ter o conhecimento administrativo. Não entenda por que ele está delegando as funções administrativas a um terceiro que ele não precisa conhecer e entender. Afinal de contas, ele precisa analisar. Como ele gerencia, né, todo o empreendimento, é fundamental que ele tenha essa visão, mas ele não precisa perder tempo executando, uma outra empresa vai executar por ele. E aí ele precisa também ter a estrutura do empreendedor. Como que isso vai se encaixar dentro do condomínio? Ele entender quais são as necessidades dos clientes. Os clientes, eu falo, são os condôminos, os moradores, né? Os proprietários. Os proprietários, eles têm uma visão hoje que daqui a alguns 5 anos não vai ser a mesma. Tecnologias vão mudar. Uma dessas tecnologias que a gente consegue fazer uma comparação é a portaria remota. Então, um modelo de negócios onde você tem uma portaria presencial, ele mudou. A gente precisa entender esses conceitos para poder dar para o nosso cliente uma opção. Mas será que isso se encaixa em todo cliente? Então, o empreendedor ele vai entender como que aquele grupo se comporta para poder encaixar oportunidades, né, e ir desenvolvendo aos poucos o seu condomínio. Porque algumas dessas questões elas vão ser referentes à qualidade, né, do empreendimento, qualidade de vida das pessoas. Alguns vão ser relacionados a custos e outros vão ser relacionados à edificação. Então, quando você faz um planejamento de manutenção, quando você faz um planejamento de investimento de longo prazo, condomínios no litoral de São Paulo. Então, alguns condomínios eles não tinham varandas gourmets e eram condomínios de alto padrão voltado para o litoral, realmente para a costa. Então, foi desenvolvido projetos onde pudesse ampliar, né, as varandas. Isso tinha um custo, mas isso fez com que valorização do empreendimento, valorização da utilização do bem. Então, tudo isso fica também a critério do empreendedor, né, do síndico empreendedor. Então, toda essa visão a gente precisa consolidar, esses conhecimentos eles precisam fluir de forma harmônica para que a gente tenha sucesso em tudo que a gente faz, seja no nosso negócio, seja gerenciando os condomínios dos nossos clientes. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, coloque as notificações para receber os próximos conteúdos e deixe seu comentário aqui embaixo para a gente entender se você gostou do nosso vídeo e quais informações você gostaria também de ter para poder desenvolver o seu negócio. A gente está aqui no Escola para Síndicos para fazer o seu negócio de sucesso.